Imagine viver em uma terra assolada por inimigos, onde sua família passa fome e você se esconde para sobreviver, sentindo-se pequeno e incapaz. Agora pense em um homem que, chamado por uma voz celestial, transforma seu medo em coragem, liderando um exército minúsculo contra uma força esmagadora, usando apenas tochas, trombetas e fé para vencer. Essa é a história de Gideão, um herói improvável que descobriu que a força verdadeira não vem de números, mas de confiar em algo maior. Prepare-se para uma jornada cheia de suspense, milagre e inspiração que vai te mostrar que até os mais fracos podem fazer a diferença. O que você faria no lugar de Gideão? Fique e descubra. Gideão vivia em Ofra, uma vila modesta em Canaã, onde o som de ovelhas balindo e o aroma de trigo recém-colhido enchiam o ar em tempos de paz. Mas aqueles não eram tempos pacíficos. Os midianitas, um povo nômade de guerreiros ferozes, invadiam as terras de Israel há 7 anos, destruindo colheitas, roubando gado e queimando vilas com tochas acesas, deixando um rastro de fumaça e desespero. Eles vinham em bandos, montados em camelos velozes, com espadas curvas brilhando ao sol, e o povo de Israel, sem forças para resistir, se escondia em cavernas nas montanhas, tremendo de medo. Gideão, um jovem agricultor de pele queimada pelo sol e mãos calejadas, era o mais novo de sua família, da tribo de Manassés, e não se via como alguém especial. Ele trabalhava escondido, debulhando trigo em um lagar, uma prensa de uvas cavada na rocha, para que os midianitas não vissem e roubassem sua colheita. Sua mãe, uma mulher de olhos cansados e véu desbotado, cozinhava pão com o pouco que tinham, enquanto seu pai, Joás, um homem de barba grisalha, lamentava os tempos difíceis, dizendo: "Onde está o Deus que nos tirou do Egito? Ele nos abandonou." Em um dia quente, enquanto Gideão batia o trigo com um bastão, suando sob o sol e olhando ao redor com medo de ser descoberto, ele ouviu uma voz que o fez parar. "Gideão, homem valente, estou com você." Ele olhou e viu um estranho sentado sob um carvalho, com uma túnica branca que parecia brilhar e olhos que pareciam enxergar sua alma. Gideão, confuso, respondeu: "Se você está comigo, por que estamos sofrendo tanto? E por que eu? Sou o menor da minha família e minha tribo é a mais fraca de Israel." O estranho, que era um mensageiro de Deus, disse: "Você vai libertar Israel dos midianitas, pois eu te darei força." Gideão, ainda inseguro, pediu um sinal. Ele preparou uma oferta com carne de cabrito e pão sem fermento, colocando-a sobre uma rocha. O mensageiro tocou a oferta com seu cajado e fogo subiu da rocha, consumindo tudo enquanto ele desaparecia. Gideão caiu de joelhos, tremendo, mas com o coração aceso por uma nova esperança. Naquela noite Deus falou novamente: "Destrua o altar de Baal que seu pai construiu e o poste ídolo ao lado, e edifique um altar para mim." Gideão sabia que isso seria perigoso, pois o povo de sua vila, até mesmo sua família, adorava Baal, um deus falso que prometia chuva e colheitas, mas não cumpria. Com medo de ser visto, ele esperou até a noite, reuniu 10 servos leais e, sob a luz da lua, derrubou o altar de pedra e o poste de madeira, cortando-os com machados e quebrando-os em pedaços. No lugar, construiu um altar de pedras brutas, oferecendo um touro em sacrifício, enquanto o fogo subia ao céu e o cheiro de carne queimada enchia o ar. Pela manhã, os homens da vila, furiosos, gritaram: "Quem fez isso?" Quando descobriram que foi Gideão, exigiram sua morte, mas Joás, seu pai, defendeu-o. "Se Baal é um deus, que ele lute por si mesmo." A multidão se calou, e Gideão, agora chamado de Jerubaal, aquele que luta contra Baal, começou a sentir a coragem crescer em seu peito. Os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do leste, reuniram um exército imenso, mais de 135.000 homens, e acamparam no vale de Jezreel, uma planície ampla onde o som de cavalos relinchando e o brilho de lanças enchiam o horizonte. Gideão, guiado por Deus, tocou uma trombeta de chifre, convocando as tribos de Israel para a batalha. Homens de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali vieram formando um exército de 32.000 soldados, mas ainda eram poucos comparados ao inimigo. Gideão, inseguro, pediu mais sinais. Ele colocou um pedaço de lã no chão e disse: "Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão ao redor estiver seco, saberei que me escolheste." Na manhã seguinte a lã estava encharcada, e ele a espremeu
enchendo uma tigela de água enquanto o chão estava seco. Ainda hesitante, pediu o oposto, que a lã ficasse seca e o chão molhado. Deus atendeu, e Gideão finalmente acreditou, sentindo a presença divina como um fogo em seu coração. Deus, porém, tinha um plano maior. Ele disse a Gideão: seu exército é grande demais. Se vencerem, pensarão que foi por sua própria força. Leve-os ao rio e diga que quem lamber a água como um cão será dispensado, mas quem beber com as mãos ficará. Dos 32.000, 22.000 lamberam a água e foram mandados para casa, deixando 10.000. Deus falou novamente: ainda são muitos, escolherei apenas 300. Gideão, confiando, viu os 300 serem selecionados, homens de rostos determinados e mãos firmes, prontos para seguir suas ordens. Naquela noite, Deus o encorajou: desça ao acampamento midianita e ouça o que dizem. Gideão, com seu servo Purá, um jovem de olhos atentos, desceu sorrateiramente até o acampamento inimigo, onde tendas se estendiam como um mar de pano, e o som de risadas e espadas sendo afiadas ecoava. Ele ouviu um midianita contar a outro: sonhei que um pão de cevada rolou até nosso acampamento e destruiu nossa tenda. Isso significa que Gideão, o filho de Joás, nos vencerá. Gideão voltou ao seu grupo com o coração acelerado, sabendo que a vitória estava próxima. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos, dando a cada um uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha. Ele instruiu: quando eu tocar minha trombeta, toquem as suas, quebrem os jarros e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Na calada da noite, sob um céu estrelado, eles cercaram o acampamento midianita, escondidos nas colinas. Quando Gideão deu o sinal, as trombetas soaram como um trovão, os jarros se quebraram com um estrondo, e as tochas brilharam como estrelas caídas, enquanto 300 vozes gritaram em uníssono. Os midianitas, acordados em pânico, pensaram que estavam cercados por um exército gigantesco. Na confusão, começaram a lutar entre si, com espadas cortando o ar e gritos de terror ecoando pelo vale. Muitos fugiram, tropeçando em tendas e camelos, enquanto Gideão e seus homens os perseguiam, matando os líderes e capturando os que restaram. O vale de Jezreel, antes um campo de guerra, tornou-se um lugar de vitória, com o chão coberto de armas abandonadas e o ar cheio de poeira. Israel celebrou a vitória, e os homens pediram que Gideão se tornasse rei, mas ele recusou: não serei rei nem meu filho, que o Senhor reine sobre vocês. Ele governou como juiz por 40 anos, trazendo paz à terra, e viveu com sua família em Ofra, onde plantava trigo e criava ovelhas, contando suas histórias às crianças que corriam entre as oliveiras. Gideão morreu em paz, deixando um legado de fé e coragem que inspirou gerações. Sua história ecoa até hoje, como a de um jovem agricultor em uma vila remota que, ao ouvir sobre Gideão, decidiu enfrentar uma empresa que explorava os trabalhadores de sua região. Ele reuniu provas de abusos, organizou protestos pacíficos com cartazes e megafones, enfrentou ameaças e conseguiu que a empresa fosse investigada, garantindo melhores condições para centenas de famílias. Agora, ele ensina outros a lutar por justiça, plantando sementes de esperança em sua comunidade. A história de Gideão é um testemunho poderoso da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Ele não era um guerreiro experiente, mas um agricultor comum que, ao ouvir a voz de Deus, decidiu enfrentar seus medos e lutar por sua gente. Sua jornada nos ensina que, mesmo quando nos sentimos pequenos e impotentes, podemos fazer a diferença. A coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. Assim, ao refletir sobre a história de Gideão, somos convidados a considerar nossas próprias batalhas. O que faríamos se estivéssemos em sua posição? Seríamos capazes de ouvir a voz que nos chama para a ação? Teríamos a coragem de nos levantar e lutar, mesmo quando as probabilidades estão contra nós? A vida é repleta de desafios e muitas vezes nos encontramos cercados por dificuldades que parecem insuperáveis. No entanto, assim como Gideão, podemos encontrar força na fé, na comunidade e na determinação de fazer a diferença. Portanto, ao enfrentarmos nossos próprios midianitas, que possamos lembrar que a verdadeira força não está em números ou poder, mas na coragem de agir e na fé que nos guia. Que a história de Gideão nos inspire a levantar nossas vozes, a nos unirmos e a lutarmos por justiça e esperança,
mesmo quando tudo parece perdido. Afinal, até os mais fracos podem se tornar heróis quando confiam em algo maior do que eles mesmos. E você já enfrentou um exército de desafios em sua vida? Compartilhe sua história e inspire outros a encontrar a coragem que reside dentro de si.